Chegamos, amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 179. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e meus amigos, e hoje estamos aqui com nossa bancada para falar um tema que a gente tanto fala aqui, tanto comenta e sempre prometeu trazer um episódio exclusivo para falar disso, né? Na verdade, já existe um episódio sobre isso, né? Nos nossos primeiros podcasts lá, antes do podcast 50, não vou lembrar agora qual foi exato, vou botar o link aqui depois na descrição, que falamos sobre a internacionalização da marca Flamengo, né? Um podcast que é lembrado aí por vários programas, que a gente sempre comenta e fala sobre. Quem quiser ouvir esse programa, foi muito bom, falamos sobre isso. E depois de anos, né? Isso foi lá alguns anos atrás. E novamente agora vamos trazer de volta esse tema, né? Agora com nossos amigos da bancada, Marcão e André. Marcão, boa noite. Salve, geral, boa noite. Vocês vão perceber que a minha cara tá toda remendada, colada, porque eu quebrei a minha cara ontem dizendo que o Flamengo ia correr em campo contra o Atlético Mineiro, que eu não me preocupava com isso. Meu Deus, nem mais contra o Atlético Mineiro o time tá correndo. É que o Flamengo queria quebrar sua expectativa, tá vendo? Trazer o que você achou, mas a gente, né? A Girafa, inclusive, me disse assim, logo na vez em que você acredita, eu falei, pois é, gastei meu palito de fósforo à toa. Isso aí. E mais uma vez também com o nosso grande amigo André. Boa noite, André. Uma ótima noite a todos, galera. Vamos falar sobre isso, essa temática totalmente apropriada. Uma temática que já há um bom tempo a gente vem comentando aí nas nossas lives, mas também no dia a dia. E a gente vai passar um pouco dessa experiência e conhecimento do que é se internacionalizar uma marca. E o Flamengo precisa, né? Então vamos debater um pouco disso. E também aí dar uma pincelada aí nesse último jogo, para também pegar esse gancho de todo o entendimento. E, Matheus, faz o toque de bola que a gente domina e devolve. Isso aí. Bom, galerinha, a gente prometeu, né, depois de muito tempo, né, o nosso programa sobre a internacionalização, o nome é até difícil de falar, né? E a gente tem aqui nosso amigo internacional, esse cara que o mundo, né, pertence ao mundo, o nosso amigo Marcão, que fala tanto, a gente gosta tanto de falar sobre isso, né? A gente já teve experiências, né, Marcão, fora do BRI, fora Sim. do Brasilzão, você tem mais do que mim, no caso, né? Já andou mais pelo esse mundão do que eu aí, estive em alguns lugares aí, conheci outras terras, mas você é o cara internacional. E aí, vamos falar sobre então isso, Marcão. Marcão, primeira questão né? A gente já tocou nesse assunto no podcast. Recomendo até novamente pra galera ouvir. Foi um dos nossos primeiros podcasts, por sinal, e foi muito bom, porque a gente tava ainda naquela época, né? Eu vou dizer naquela época, já faz um tempinho, viu? Foi na época do Guerreiro e Trauco ainda no Flamengo. Então a gente comentava sobre isso, e era uma coisa assim, naquele tempo, vou dizer que nem faz, tipo assim, não vou lembrar uns 4, 5 anos atrás, né? A gente falava um pouco sobre a questão do Flamengo estar se mostrando para o mundo, né? O Flamengo ainda a gente não imaginava o Flamengo ganhar uma Libertadores, ter uma projeção mundial, como tivemos depois da Libertadores, no Mundial, né? Mas a gente falava o quê? Sobre como o Flamengo estava sendo visto aqui na América do Sul, inclusive, né? Porque o Flamengo tinha o Guerreiro, e o Guerreiro era um grande nome lá no Peru, né? Então, assim como o Trauco, que ambos de seleção, né? Na seleção peruana, no caso, mas o Guerreiro, principalmente, é um dos grandes nomes da seleção peruana, né? E naquele tempo, assim, né? Já não tão em ascensão assim como esteve no Corinthians, né? No Flamengo, até porque ainda estava preparando para uma Copa, né? No caso, a Copa de 2018. E aí tinha todo aquele clima, né? Do Flamengo ter o nome, né? Projeção internacional. O Guerreiro vendeu muita. O Guerreiro, que eu digo assim, o Flamengo vendeu muito sua marca lá no Peru. Tinha Twitter com perfil internacional, se eu não me engano, inglês e espanhol, para atingir esse público.
Marcão, eu quero saber agora a sua visão, depois de todo esse processo que o Flamengo passou nesses últimos anos, né? Aí de fato, né, ter se projetado mais um pouco internacionalmente. A gente agora consegue já ir em alguns clubes da Europa e tirar alguns caras rodados de lá, né? Mas assim, né, como o Andreas foi aqui, o Flamengo foi no Manchester. Então, isso depois de alguns anos, né, dessa reformulação de gestão do clube e tudo mais. Porém, a gente sabe, a gente já comentou aqui por diversos programas, que tá muitos anos luz do ideal, né, Marcão? O que você acha sobre isso? Sim. Olha, se a gente for na origem, o Flamengo teve um momento em que a gente tinha presença internacional na época do time do Zico, quando a gente chega ao Japão e a gente dá de 3-0 naquele timaço do Liverpool, coisa que ninguém fazia. Era inimaginável alguém passar o trator em cima do Liverpool como foi naquele dia. E aí o Flamengo era costumeiramente convidado para participar de torneio de verão. Era o Ramon Carranza, era o Teresa Herrera, e assim ia. Mas também era uma época que um calendário brasileiro admitia que o Flamengo pudesse segurar a onda aqui e ficar um mês fora viajando. E isso era muito importante para o time, porque eu jogava com o time da Iugoslávia, o time da Itália. Então, você começava a ter uma noção do que estava se fazendo na Europa. Isso ajudava muito, né? E expunha a nossa marca. O Zico até brinca que, como o Flamengo ganhava todos, pararam de convidar a gente, porque a gente estava ganhando tudo. Mas é fato que depois que o Zico foi para a Europa, o Flamengo deu aquela queda e isso se perdeu. Eu já falei aqui no programa que, embora a International Champions Cup ainda não tenha voltado, e não sei se vai voltar, mas que esse formato de um torneio de verão com os maiores times do mundo, nos Estados Unidos, na Ásia, que o Flamengo tinha que estar nessa. Mesmo que a gente tenha um calendário que seja difícil, o Flamengo, se está em outro patamar, se o elenco do Flamengo é essa cocada toda, daria para o Flamengo abrir as duas frentes, porque a gente ganharia muito. Mercado da Ásia, e se a gente lembrar que o Japão ainda lembra-se da gente, aquilo ali é um mercado virgem para a gente conquistar, explorar. Então, eu acho que passa por o Flamengo se fazer presente nos outros continentes. Eu imaginava que com o Jorge a gente poderia ter feito uma preparação de temporada no início de 2020, a gente fazer em Portugal. Acho que faria uma diferença. Você nunca viu um time brasileiro se preparar, né, lá fora. Se cogitou, mas era uma coisa que acabou não acontecendo. E isso é uma questão da gente pensar grande, né? E o Flamengo ainda... Buenas noches, Eudes. Muito bem-vindo. O Flamengo ainda não pensa grande. O Flamengo ainda pensa, vamos dizer assim, de maneira municipalesca, né? É muito limitado a Rio de Janeiro, e isso passa pela nossa camisa. Quando a gente foi patrocinado pelo Olímpicos, tudo bem, nada contra Olímpicos, mas é local. A Adidas, não acho que trata o Flamengo da maneira adequada. Se você for em algum lugar do mundo, entrar numa loja da Adidas, é muito impossível você arrumar uma camisa do Flamengo lá fora. Procurei, não achei não. Não tem, entendeu? Não tem. Acho que a gente estaria mais bem servido se a Nike estivesse cuidando da gente. Mas a gente teve uma experiência pregressa com a Nike aqui no Brasil que não foi boa. Mas eu acho que tudo é uma questão de como você se coloca na relação, qual o peso que você tem, qual o tamanho que você tem. Então, o Flamengo ainda está muito longe. O Flamengo não consegue nem se assenhorar do território brasileiro, que dirá vislumbrar voos mais altos. Mas aí você tocou num ponto interessante, a questão da Adidas, da Nike, né, cara? Quando surgiu essa parceria, eu estava muito empolgado, né? Afinal de contas, né? Naquela época a gente estava com Olímpicos, né? Ou era Nike? Não, era Nike, né? Eu acho que quando a Adidas entrou, era Nike. Era Nike. Não. Foi assim, em
Eu lembro disso por causa do... A Adidas entrou em 2013, não foi? Não, a Adidas em si, ela entrou na Copa do Brasil, já, no período de 2013, só que o Flamengo fechou em 2012. Sim, mas de fato começou em 2013, aí, né? Antes, 2010 era Olímpicos. A Nike saiu em 2008, finalzinho de 2000, início de 2009, porque foi o tricampeonato carioca, que é a despedida do Fábio Luciano. Aí quando chegou o Adriano Imperador, em 2009, o Flamengo, no início do jogo dele, da estreia dele, do Adriano Imperador, ele ainda estava e tal, com a camisa da Nike, depois mudou. Depois passou a ser a Olímpicos. O que mais eu me espanta é que essa internacionalização ela tem que também ser revista a quem dirige, né, os diretores. Porque quando teve aquele Flamengo, a gente teve uma internacionalização, sim, a gente ficou em evidência na Copa do Mundo, na Copa de 2018, que o Guerreiro ele podem falar o que for dele, mas a chegada dele ao Flamengo, porque o Flamengo passava a ser uma notoriedade sul-americana. E muitos flamenguistas começaram a gente começa a criar esse clima de empatia a quando algum jogador daqui, aliás, não daqui, algum jogador sul-americano que representa o Flamengo em Copa do Mundo, a gente torce. Igual o Vini Júnior. Muita gente que nem curte o Real Madrid torceu só por causa do Vinícius Júnior. Não sei se vocês lembram dessa... Não, sim, a maioria, né? Então isso pesa. E pra gente é uma importância tanta essa internacionalização, só que a gente também é aquele famoso bate e volta. Não é uma coisa. O que o Marcos quer, eu quero é que fique essa marca e ali um legado. Eu acho que com a presença do Jorge Jesus na época se manteve muito em Portugal isso. Portugal criou um laço com a gente, jogos, os bares. Mas programa de televisão que falava, também tinha coluna dedicado ao Jorge aqui no Brasil, que era o quadro Transatlântico, era muito divertido. Então, qual era aquela repórter também que veio para cá, uma portuguesa? Era Irene Palma, da Jornal A Bola. Então ela era uma correspondente em tanta. E... Acho que também... Já foi, André? Não, rapidinho. Então, eu tava na época, conheci ela. Agora que eu lembrei, a Lourinha. Isso. Ela é muito no Maracanã. Fazia, marcava coletiva. Em si, o Jorge Jesus, isso também é uma coisa de louco. Quando o Jorge veio, ele veio com uma metodologia que é aquele negócio, a palavra staff. A gente começou a ouvir a palavra staff depois que o Jorge Jesus chegou, né? Antigamente, treinador brasileiro não tinha staff. Já tinha lá a comissão permanente do clube, de costume, né? O treinador saía, ia para um clube. Olha, um cara que é o famoso técnico pula de galho em galho é o Mancini. Já vi Mancini em tudo quanto é clube, sai de um, vai para outro rapidinho, perdeu uma Copa do Brasil, mas já rescinde, sai da Série B, ou sobe rebaixa um time, rebaixa com um, já sobe com outro, vai. Olha, uma doideira, a gente fala, gente, que coisa assim, é uma bagunça dessas gincanas de cadeiras, mas que o Flamengo não soube aproveitar enquanto teve lá fora. Isso é um peso muito ruim, né? Talvez a gente não soube tirar um proveito. Vocês falaram, né, que não tem camisa lá fora, né? Uma dificuldade imensa de encontrar. Olha o comentário do Eudes, que mora em Buenos Aires, que ele também não acha lá a camisa oficial do Flamengo. Só a pirataria. E já o contrário aqui do lado. A gente acha, né? Já o contrário a gente acha, né? Sim. Uma coisa que a gente tinha que pensar, assim como os grandes clubes europeus têm escolinhas no Brasil,
e hoje você vê que a garotada brasileira, por vezes, sequer tem um time aqui, já torce direto para Barcelona, Real Madrid, Chelsea, e a meninada só quer usar a camisa de time europeu, a gente tinha que fazer o mesmo, a começar pela Sul-América. Como eu já falei em programas anteriores, o Flamengo tinha que ter escolinha na Argentina, Paraguai, no Chile, no Equador, na Colômbia, no Uruguai, em todo o centro desenvolvido de futebol na Sul-América. O Flamengo tinha que ter escolinha para detectar talentos e até para criar nessa garotada que começa a vida, que eles tenham um segundo time na vida, além do time local. Ou até, quem sabe, já vira Flamengo logo de cara e pronto, né? Então, assim, não é inventar roda, é você se aproveitar das melhores práticas internacionais. Então, acho que o Flamengo deveria escolher um país na África. Não me preocuparia essencialmente na língua portuguesa, porque os países de língua portuguesa na África não são os melhores centros de futebol. Então eu pensaria na Nigéria, pensaria em Gana, pensaria na África magrebina, porque dali saem os melhores jogadores. A Dinamarca mesmo tem um programa muito interessante feito em Gana e que eles estão colhendo os frutos disso no campeonato nacional. Os times estão vendendo esses jogadores e aumentando o faturamento. E é uma coisa que a gente precisa fazer, aumentar o nosso faturamento também através de venda de jogadores que vão dar um lucro bem razoável para a gente. Acho que o Flamengo também tinha que ter escolinha em Portugal, coisa mais simples do mundo. O nosso jogo passa lá, nós somos conhecidos e assim, ou seja... E dentro dos países europeus, da Europa, né, é um custo mais baixo, né? Sim, de operação desse esporte. E além do que, para fazer essas escolinhas, eu não advogo que tenha que ser 100% bancado pelo Flamengo. Isso é o tipo de coisa que eu acho que dá para fazer parceria, entendeu? Tranquilo. Então, e aí, acho que o Flamengo precisa... Não sei se vocês ficaram sabendo, quando o projeto da Superliga estava gerando aquele frenesi todo, o Florentino Pérez chegou a cogitar a hipótese de convidar Flamengo e Boca Juniors para participar. Mas aquilo não passou de uma ideia. Nunca chegaram, de fato, a marcar uma conversa e eu não seria favorável ao Flamengo participar daquela aventura, porque futebol não é para ser uma liga fechada para 16 riquinhos brincarem o ano inteiro. Eu não concordo com isso, tá? Mas, pelo menos, significa que o Real Madrid pensou que, se nós queremos ser uma liga planetária, a gente precisa de Flamengo e Boca Juniors, porque são os dois times, além de River, são os 3 times mais conhecidos na Europa. O Corinthians não é tão falado, tão mencionado. Por exemplo, desde que o Jorge veio para cá, tudo que acontece no Flamengo de entra técnico, sai técnico, contratação, sai na Europa. Você não vê contratação de Corinthians, de Palmeiras, de nenhum outro time brasileiro, mas você vê do River, você vê do Boca e você vê do Flamengo. E então, até assim, ultimamente, assim, o mais recente que a gente pode falar é o Vinícius Júnior, né, que está em destaque lá na Europa. Paquetá, né? Então, Paquetá, assim, também. As coisas estão aí, estão postas em cima da mesa. A questão é você criar um planejamento, ter a ideia, criar o planejamento, executar e colher isso que está aí. Em inglês existe uma expressão que é o low hanging fruit. É a fruta que está mais fácil de você pegar na árvore. Ela está ali, ao alcance da sua mão. Tudo isso que eu falei, eu não estou inventando nada. Isso já está posto aí na mesa há muito tempo. Já é um modelo muito utilizado. Sim, né? Consagrado. Então, e, por fim, daqui a pouco a gente menciona aquela minha ideia que eu já passei para vocês, que nasceu ao ler a notícia de que o Ronaldo Nazário houvera comprado o Valladolid. Aliás, inclusive, ele gerou uma polêmica porque ele acabou de mudar o escudo do Real Valladolid e a torcida está cuspindo marimbondo contra ele. A torcida não gosta dele, não viu até agora nenhuma vantagem do Ronaldo ser o acionista majoritário lá. Ele está mais preocupado aqui no Cruzeiro, né? Não sei se... Não, a questão assim, o Ronaldo, ele suscita, né?
vamos dizer assim, ele atiça o imaginário das pessoas. Vocês se lembram do apelido dele, que era o Fenômeno. E veio por causa daqueles 2 gols que ele faz pelo Barcelona, com um espaço de uma semana, pronto, o Ronaldo virou o que virou e nunca mais saiu daquele patamar. Eu não acho o Ronaldo fenômeno. Eu vi outros centroavantes infinitamente superiores ao Ronaldo. Eu nem achava o Ronaldo habilidoso. Para mim, ele às vezes matava na canela, dava na bola, a bola dava nele, mas era a fama dele. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um grande proprietário de clube, e o Valladolid foi para a segunda divisão e agora voltou. Terminou a temporada e eles conseguiram voltar. Tanto que se fala que o Ronaldo está tentando levar o Marcelo, que era do Real Madrid, e o Daniel Alves para jogarem no Valladolid. Mas a torcida não aceita de bom grado as coisas que o Ronaldo tem feito, ou que não tem feito, porque esperava-se um investimento maior. E aqui no Cruzeiro, eles estão indo lá na Série B bem, né, esse ano. Então ninguém vai reclamar por enquanto, porque a missão mãe é voltar para a primeira divisão. E o cara que comprou o Botafogo aqui acaba de comprar 60% do Lyon na França, o que me deixou muito satisfeito, porque nenhum time que ele comprou até agora chegou a qualquer lugar. Então, que ele mantém o Lyon nesse mesmo limbo que ele tem lá dos outros times dele. André. É aquilo que a gente vem sempre teclando. Precisa também de uma gestão que esteja afim de botar isso na mesa. Na verdade, André, se você me permite só uma parte, isso não depende de uma gestão. Isso tinha que ser um projeto do clube, que não importa se mudar a gestão, você tem que dar sequência. Tem que perpassar qualquer gestão, entendeu? Mas é óbvio que você precisa de um pontapé inicial, um visionário, um cara que queira fazer. Mas a partir do momento em que se estabelecer isso tem que perpassar gestão após gestão. Não pode ser uma coisa de político, não. Vou acabar com o Bolsa Família aqui, porque isso não é da minha... E não fui eu que inventei. Aí não dá. Então, só essa parte. Sim. Agora, uma pergunta para vocês. A questão da internacionalização da marca, ela passa num viés mais de lucro, ou seja, com objetivo apenas de lucro, ou com objetivo apenas com objetivo futebolístico também? Para mim é um conjunto. Hoje você tem a internet e as redes sociais que torna esta internacionalização mais fácil. Mas ainda assim ela demanda presença física. Ela demanda que o Flamengo faça jogos na Ásia. Ela demanda que o Flamengo faça jogos na Europa. Ela demanda que o Flamengo faça jogos nos Estados Unidos. Né? Então, mas a internet ajuda. Agora, isso tem que ser combinado de que sempre o objetivo maior é o futebol. E, através disso, aumentar o lucro. Porque não adianta você faturar 1 bilhão e ter lucro e o time está na draga que está. É você subverter a ordem dos fatores. O Flamengo é uma associação sem fins lucrativos, não distribui lucro aos seus acionistas, então esse lucro tem que ser redirecionado para a própria atividade. Então, por isso que o futebol e os outros desportos têm que ser prioridade. Mas o lucro não pode ser a preocupação número 1, como parece ser dessa gestão. O que eu vejo em relação a isso, é mais ou menos no mesmo pensamento de você, Marcão. No seu, né, no caso. O Flamengo, hoje, em mídias sociais, o Flamengo é um dos maiores times com maior atividade, né, nas redes sociais, maior engajamento, né, em todas as redes sociais, né? Sim. O Flamengo, se eu não me engano, é um dos maiores no YouTube, um dos maiores no Instagram. A gente bate Twitter. Lakers, a gente consegue bater Lakers. E eu até acho que o número de inscritos do canal oficial do Flamengo no YouTube ainda é tímido. Porque se nós somos 40 e bléu milhões, a gente tinha que ter 40 e bléu milhões lá no YouTube. Eu concordo com você, até porque eu sempre critiquei a Flá TV. Hoje os números são de 6 milhões e meio de inscritos. Ainda é tímido. Tá chegando a 700 milhões. Desculpa. 7 milhões. Eu olhei visualizações. Mas tá chegando, tem 6 milhões e meio de inscritos. Ainda é tímido.
para o tamanho do Flamengo, ainda é tímido, mas eu culpo muito o trabalho nas redes sociais, na Flá TV, que para mim, eu com a visão de um cara que gosta de trabalhar, não trabalho diretamente com mídia, né, ou com geração de conteúdo. Na verdade, a gente tá aqui gerando conteúdo, né, mais podcast, YouTube e tal, mas eu não trabalho diretamente. Eu cheguei a trabalhar, mas hoje eu não trabalho. Ele é muito fraco, né? Eu sou fotógrafo amador, eu tenho uma noção de criação de vídeo, essas coisas, né? Então, eu vejo muito fraco o trabalho do Flamengo na Flá TV. Então, isso é um problema para essa questão de internacionalização, porque você é um produto que você exibe muito fácil, você chega muito fácil a qualquer lugar do mundo de graça, né? De graça no sentido de a pessoa não precisa pagar para aquilo. Então, a pessoa quer ver uma coisa, no YouTube tá lá. Então, se você olhar os canais, os grandes times, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, outros, PSG principalmente, né, com tantos estrelas jogando lá, você tem um conteúdo muito profissional. E do Flamengo parece extremamente amador. O Flamengo com 6 milhões e meio de inscritos. É coisa que... a gente fala isso porque a gente sabe que a gente é criador de conteúdo e que mexe com essas coisas, a gente sabe que em poucas ferramentas você consegue fazer grandes trabalhos. Eu tô cutucando a internet aí, já desde quando a internet começou a alavancar no Brasil, assim, 2010 para cá, eu estou sempre em eventos e tudo mais, tive contato com o criador de conteúdo e tudo mais. Os grandes hoje chegaram com equipamentos e conseguem fazer um trabalho extremamente mais eficiente, de qualidade melhor do que os caras que estão pagos lá para estar. Uma das coisas que a gente sempre comenta é sobre... a gente brinca somente nos grupos, em outros lugares. Um exemplo são os designs das camisas, né? Somente das oficiais. Que qualquer design na internet consegue fazer um modelo muito melhor. Eu fiz até um artigo sobre isso no Coluna do Flamengo, há alguns anos atrás, mostrando, cara, o quanto os uniformes do Flamengo e os uniformes feitos por designers, que é de milhões de vezes mais interessante. E o Flamengo poderia fazer um quarto modelo, né, para a temporada, vindo de um designer desse da torcida. Olha só o engajamento que isso ia causar. Né? Uma coisa simples. Se eu não me engano, eu acho que o Bahia, se eu não me engano, foi o Bahia, ou Ceará, ou Fortaleza, algum desses três, ele chegou a fazer isso, foi uma campanha, acho que foi o Bahia, certeza que foi o Bahia. Fez uma campanha... O Bahia produz a própria camisa, né? Isso talvez torne essa ideia mais fácil, mas eu acho que isso é uma coisa negociável. Veja que o Flamengo negociou com a Adidas nesse novo contrato, que a linha casual vai ser feita pela reserva. Então o Flamengo não está atrelado à Adidas na linha casual. Então eu acho que tudo é uma questão de você negociar. E até uma questão, né? Você não está falando de qualquer time aqui, irmão. Você está falando do maior do maior clube que gera maior receita para a Adidas no Brasil, né? E com o maior número de vendas no Brasil é o Flamengo. Você mencionou o Flamengo, que você se lembra, meu irmão. Você mencionou que você se lembra de ter visto as nossas contas nas redes sociais em inglês e espanhol, né? Sim. Mas hoje é fundamental que você tenha uma conta em chinês. Não é? Com futebol chinês isso é básico. Não, e a quantidade de pessoas no mundo que falam chinês. Japão, o Flamengo é muito forte lá por causa da presença do Zico. Então, assim, cara, você pega... Até pouco tempo eu não sei onde o Zico tá agora, mas até pouco tempo eu tava de técnico lá também, né? O Zico estava de coordenador lá, de diretor. Coordenador, né? Mas pelo que eu percebi na entrevista do Zico no Charla Podcast, eu acho que ele está voltando, porque ele já não está mais tão em sintonia com o que vem sendo feito no Kashima. Ele disse assim, muita gente jovem que acha que sabe tudo de futebol. Eu penso diferente. E aí eu acho que o Zico também já está cansado. E o Valim Vasconcelos já disse, o Flamengo tinha que pagar um salário exemplar, mensal para o Zico ser o embaixador do Flamengo no mundo inteiro. O Zico não precisa fazer nada, só representar o Flamengo. Isso é o mínimo que o Flamengo deveria fazer. Eu vejo, por exemplo, os times como Barcelona, Chelsea, Liverpool, todo mundo tem conta em inglês, tem espanhol, tem alemão, tem francês, se bobear tem chinês,
Porque, assim, esse é o mercado. Né? Então... deixa aí, o negócio aqui que tava no meu dedo, tava limpando a unha. Que isso, André? O mundo precisa saber disso, né, André? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O Eudes concorda com a gente, né? Agradecer mais uma vez a presença do Eudes. E Eudes, se um dia você quiser aparecer aqui para dar a cara para bater, para trocar uma ideia, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Ainda mais morando no meu objetivo de aposentadoria, que quando eu parar de trabalhar, eu quero morar em Buenos Aires, porque aí é meu lugar. Então, mas é isso aí. Eu acho que se você parar para pensar, cara, dificilmente você vai obter prazer em qualquer atividade se você só visar lucro. O lucro em si, cara, não vai te dar prazer. Pelo menos é o que eu penso, né? Ele pode até te dar um prazer, mas esse é um prazer muito efêmero. Ele vai embora rápido. Porque, e aí? Acabou. Fiz o lucro e aí? O que acontece depois? Nada adianta o lucro, né? Se não houver uma satisfação por trás. Exatamente. Né? Então, mas... uma coisa... Pode falar, Marco, eu termino. Não. Eu só ia tergiversar sobre o mesmo. Uma coisa que acabei de olhar aqui no TikTok, né? Que é uma rede social em ascensão no momento, né, as maiores. Tá quase chegando a 5 milhões. Okay. Só que eu ainda acho também muito fraco o conteúdo gerado, né? Porque, por exemplo, a gente falando em rede social, como exemplo o TikTok, um cara como o Luva de Pedreiro, o cara que hoje virou garoto propaganda, diz os caras, moleque, velho, o cara tava no Real Madrid, foi no PSG, se eu não me engano, em algum clube da Inglaterra, e com simples conteúdo, né? Com simples celular. O que eu vejo, toda vez eu vou lá nos comentários da Flá TT e reclamo, falei, cara, o Flamengo tem um conteúdo péssimo. Como é que um clube com tanta condição não consegue criar um material legal de assistir? O problema é que na cabeça deles, o que está sendo feito é bom. Porque eles já entendem, né, que alocaram um recurso grande para ter a Flá TV. E assim, você conhece atualmente algum profissional da Flá TV que aparece para o público que você diga assim, aquele cara é bom ou aquela menina é muito boa? Dos que estão hoje? Os repórteres, mas assim, eu não vejo nem eles como problema. Eu vejo mais como a qualidade do conteúdo, tanto de vídeo e com edição também. Mas você não acha que você precisa de alguém carismático? Por exemplo, os tais Desimpedidos. O Vegeta tá fazendo podcast agora, né? O Vegeta assim, tá de podcast agora. Mas você acha o Vegeta, sim, o cara é bom pra caramba, o cara é sensacional? Eu acho ele legal, não vou nem reclamar dele, porque ele já participou várias vezes no nosso programa aqui, mas assim, no podcast... tal, não acompanho ele fazia o canal com o Zico, né? Sim. Fazia o canal com o Zico, tudo legal, mas ainda assim não é, por exemplo, o nível de Fred. Né, isso que eu ia dizer. Olha só o carisma que esse cara tem. Então o Flamengo tinha que ter alguém desse peso, cara. Quem é o melhor do mercado aí? Vamos atrás do melhor. De novo, é a mentalidade. O Flamengo tem que ser lugar de excelência. De achar esses caras não é difícil. Até porque o Vegeta já foi um cara que o Flamengo pegou vindo lá do Zico, então já tem uma identificação com a torcida rubro-negra. A ponto de muita gente achar que o Bruno Torelli é filho do Zico, filho legítimo do Zico. Aí a gente tem que explicar que não é, que não sei o quê. O Bruno fez teste. Ele e mais 3 fizeram teste para ficar com aquela vaga no canal do Zico. E aí ele foi aprovado. Mas assim, ainda assim, cara, eu não acho brilhante. Ele não é um cara que me cativa. Eu não fico vendo toda a entrevista do Flá Vegeta no canal do Flamengo. Porque às vezes os convidados são etéreos demais pra mim. É gente que eu nem sei quem é. Então, isso aí, Marcão, é uma crítica que não assim, mas só uma observação que eu faço geralmente a essa nova onda de podcast, né? Podcast agora, todo mundo fala em podcast, a gente tá aqui no podcast. A gente tá aqui no podcast desde 2017. A gente grava podcast podcast raiz, né? Podcast de sua origem, de como é realmente, de fato, a mídia podcast, que não é essa via YouTube, né? As pessoas atrelaram o podcast porque o tão esperado ano do podcast chegou no Brasil e aí todo mundo quis fazer podcast e tudo mais. Então virou uma febre no YouTube, mas o YouTube não é a raiz do podcast. O podcast é uma mídia de bolso, uma mídia não de vídeo, é na verdade de áudio,
com o intuito de você poder levar o conteúdo a qualquer lugar onde você estiver, principalmente baixado, né? Surgiu lá em 2003, 2004, por aí, com o objetivo de você baixar o conteúdo e ouvir em qualquer lugar. Então, é áudio. O podcast no YouTube só surgiu por conta de ter bombado. Mas na Flá TT, isso é um problema, o que eu chamo de problema, na verdade, é só o formato. Podcast é livre para qualquer formato, não importa ser entrevista, não importa ser gravado, não importa ser roteirizado, não é problema isso. Agora, esses podcasts que estão aí, eles usam um modelo que é de entrevista. É um talk show, né? É, na verdade, um talk show, onde você conversa, entrevista uma pessoa. É um programa de entrevista. Não tem nenhuma novidade no mundo isso. A única diferença é que agora você bota o nome na frente de podcast. E faz algum trocadilho com cast, né? Sim. O Fala Vegeta, é o Flá Vegeta, é o Flacast. Flala Vegeta. Fala Vegeta. Eu acho que não poderam pegar porque eu, estrategicamente, já peguei o Flacast lá, porque eu sabia, esperava que o Flamengo um dia fosse pro cara, assim, meu amigo, me dá esse nome aí. Mas pelo jeito não quiseram, não. Entendi. Mas aí o formato, eu acho que, por exemplo, o formato que nós aqui, sempre, desde o início, nunca foi um formato de pauta quente. O nosso objetivo nunca foi trazer aqui comentários pós-jogo ou notícias. Então, aqui no YouTube, até tentamos fazer por um tempo, mas a gente viu que era muito cansativo, não era a nossa praia. Era sempre por isso que eu sempre trago temas pra gente discutir, né? E talvez o que falte seja essa visão mais temática de podcast, porque você trazer um entrevistado, você demanda do interesse das pessoas assistir aquele entrevistado. Quando você trata temas, você pode pegar pessoas, jogadores, mas aí eu tô dando a dica aqui pro Vegeta aqui, Vegeta, a gente já trocou uma ideia antes, já gravamos um podcast junto, fica a dica pra vocês aí, é que eu falo, é uma visão diferente de conteúdo pra internet, né, como é hoje. Vai lá, olha, em 2000 como é que são as coisas? Em 2009, não existia a Flá TV. Então, a mídia social do Flamengo... certeza que não existia? Não, 2000, na época de Adriano Imperador não era... Rapaz, é porque eu lembro de uns conteúdos no YouTube e eram muito engraçados, por sinal, viu? Os conteúdos é porque não era Flá TV, né? Era o canal do Flamengo. Eu acho que a Flá TV tinha um nome anterior, que eu não me recordo, mas ela já teve um nome diferente. Vai falando ainda, que eu vou pesquisando aqui. Ok. Não, o Flamengo tinha o Premier, né, que fazia as entrevistas. É verdade, tinha o Premier. O Premier que gostava muito de mostrar isso. E aí, o que é uma coisa curiosa? Teve alguns artistas, alguns, não é oportunista, não é. Algumas celebridades novas, youtuber não, influenciadores jovens, de pequeno alçada, que era tipo, teve um rapaz cego que ele perdeu, acho que roubaram alguma coisa dele, furtaram o telefone dele no jogo, e aí o pilhado fez uma matéria com ele, a um menino que é cego. Teve o garoto Nego Ney. Lembro. Teu saco. Só uma coisa que eu não acredito. É pra vocês lembrar. Em 2000, eu tava nessa estreia. Eu fui na estreia do Guerreiro, né? Foi 2015, contra o Grêmio. Na estreia do Guerreiro, cara, o Flamengo não soube usar o que o Guerreiro trouxe. Nem o merchan ali de vender a imagem. Porque o Guerreiro era um jogador que, cara, hoje qualquer jogador, de 2019 pra cá, que criou os copinhos, né? As canequinhas, os copinhos com alguns jogadores, Bruno Gol, Gabriel, Gerson, Bruno Henrique. Eu até tinha um copo do Mister que eu perdi, um copo preto. Então, assim, esses adereços, esses jogadores jovens que aparecem, que a mãe dá a camisa, aí o Flamengo não pega como engajamento de matérias. E é uma coisa que deixa no esquecimento. Tem aquele pico, aquele alto pico igual está sendo do Vasco. E outra coisa, o do Vasco da Gama, quer queira ou não, tá altíssimo. Aquele garoto lá, o Luva de Pedreiro, pô, ele deu numa enganjada, já tá para 5 mil, mais de 5 milhões de seguidores.
Só que o Vasco é um dos maiores já, né? Só que o Vasco tem um contraponto. O Vasco não tem um engajamento próprio. Tudo bem que o Luva de Pedreiro. Né? Do próprio o óbvio que o Luva de Pedreiro, onde ele vai, ele leva o clube junto. Isso ainda tá. Se o Vasco, porque o Vasco também está na Série B, então o acesso de informação a nível de cliques é mais complicado. O Vasco não. O Vasco pode até aparecer em algumas evidências, em algumas notícias, mas de clique imediato, top 1, ou no Twitter, é um pouco mais complicado, até da quantidade de internautas que seguem o Twitter, o Vasco em si. E a mesma coisa o Flamengo. O Flamengo tem uma rede social muito fraca às vezes. Demitiu um rapazinho, um branquinho, esqueci o nome dele, garoto novo. Eu via muito ele no Maracanã, demitiu uma garota. Aquela gestão do Landim é uma bagunça do cacete. Não consegue ficar com ninguém. Se não pensar igual o que eles querem, seguir princípios, ou desviar a ideia. Mas nem precisa, né, André? É só o cara receber uma proposta financeira melhor que ele vai embora. Larga o Flamengo para trás e vai para qualquer outro clube. Não tem problema. E olha, umas coisas. Eu conversando em off com um massagista, quando tinha jogo, eu ficava lá na tribuna, lá da imprensa, eu conversando com segurança, com o massagista, ele estava falando que aquilo ali é o uniforme deles, o Flamengo só dá um uniforme. Chegou em casa, tem que lavar o uniforme e pendurar, e seca rápido, porque a camisa é... E ó, se perder o uniforme, desconta. Falei, que é isso, gente? Pô, olha, esse jogador há pouco tempo, nesse ano, o Flamengo estava com dificuldade de suprimento de material de treino, porque a Adidas não estava entregando. Isso é inconcebível para um time do porte do Flamengo. Falando a gente estava perguntando aqui qual era o ano. 2006, o Flamengo começou o seu canal no YouTube. Ok. Eu acho que era canal do Flamengo, não era? Não era canal TV, alguma coisa. Aí depois é que virou Flá TV. Teve o negócio do Premiere, assim, realmente, que bem lembrado pelo André também. Pra gente entrar naquela minha ideia, assim, é óbvio que tudo que a gente falou até agora são coisas conhecidas, né? Estradas já asfaltadas, traçadas, mas dá para fazer algo diferente. E aí, quando o Ronaldo Nazário compra o Real Valladolid, aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a ruminar o seguinte: ora, diabos, se o Ronaldo Nazário pode ir na Europa e comprar o Real Valladolid, significa que o Flamengo também tem condições de ir na Europa e comprar um clube. E aí eu comecei a imaginar como fazer isso. Então, a minha ideia, e para que ninguém ache que eu inventei isso há pouco tempo, depois que começaram a falar de Tondela, eu mandei a minha ideia escrita para Paparazzo Rubro Negro, para Gustavo Henrique Dando Choque e para Flazoeiro. Está lá registrado no direct do Instagram, e a Girafa é uma testemunha, mas alguém vai dizer que a Girafa não vale porque ela é minha esposa. E aí eu pensei, o raciocínio natural seria pensar do Flamengo em Portugal. Mas Portugal, embora fale português, não é um centro que gere tanto dinheiro assim na Europa. Não é a primeira prateleira do futebol europeu. Então, o meu raciocínio foi, o Flamengo tem que comprar um clube na Espanha. Porque o espanhol é português. São primos. A Espanha gera muito mais turismo. É um dos países que mais recebe turista no mundo inteiro. Não falta brasileiro pela Europa inteira, né? Brasileiro tem em qualquer lugar do mundo. E gera-se mais dinheiro, mais exposição financeira, midiática. Então eu imaginei, o Flamengo poderia ir atrás de um clube ou na terceira divisão ou na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Vou dar outro exemplo. O Piqué, famoso Piqué, ex-marido da Shakira,
que hoje em dia passa mais tempo tentando justificar o que faz fora do campo da besteira que faz dentro de campo, mas ele comprou um time de Andorra e botou o time de Andorra para subir para a terceira divisão, e agora ele quer chegar à segunda divisão. Então ele pagou mais barato ainda, porque ele comprou em Andorra. Em Andorra, eu acho que fica difícil para o Flamengo. Tem que ser na Espanha. De preferência, um clube que seja já rubro-negro, para você não ter que adulterar, macular, né? Já criar uma celeuma contra a torcida local, original, você mudando as cores do clube. Agora, se você não tem um clube vermelho e preto de nascença, então aí você faz a mudança no segundo uniforme, né? Então eu pensei assim, você já imaginou se existisse um Real Flamengo, um Deportivo Flamengo, um Atlético Flamengo, né? Você mantém o nome do cara, mas adiciona o nome do Flamengo na brincadeira, porque aí você vai trazer muito mais visibilidade para aquele time pequeno. E aí a gente começa a pensar em, primeiro, ninguém fez isso até hoje. Nenhum clube sul-americano fez isso. E nenhum clube europeu veio parar aqui. O Manchester City, ele até compra clubes em países, certo? Tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem na França, tem na Inglaterra. Mas na prática, não é um time em que o City vai lá e muda o nome e faz alguma coisa. Mantém exatamente como está, simplesmente é o mesmo acionista, entendeu? Então, é diferente da minha ideia. A ideia é levar o Flamengo para a Europa. E aí eu fico pensando, quais são as vantagens? Então, primeira coisa, a gente, de fato, internacionalizaria a marca do Flamengo de um jeito muito mais efetivo, além de todas as outras ferramentas que a gente já falou aqui. Mas a gente poderia firmar nossa marca, a gente ia faturar em euro, olha o tamanho da diferença, seria 6 vezes mais, né? A cada 1 euro faturado é 6 vezes mais reais. 6 entrando. A gente poderia pegar os nossos melhores jogadores da base e terminar a formação deles na Europa. E uma coisa é vender o Vinícius Júnior do Brasil, do Flamengo. Outra coisa é vender o Vinícius Júnior de um time da Europa. Você vai vendê-lo por muito mais dinheiro do que vende aqui. Então, de novo, você vai aumentar o faturamento. Vai vender jogador, naturalmente, os melhores em euro, porque vai vender da Europa para a Europa. A gente poderia trazer jogadores, talvez não os mais promissores, mas jogadores bons da Europa para cá, para eles também terem uma formação aqui. E imagino que, se você faz um planejamento, eu quero fazer isso e em 2 anos eu quero que o Flamengo compre um clube. O Ronaldo, se não me falha a memória, pagou 30 milhões de euros para ser dono do Valladolid, para ser acionista majoritário. Então, de novo, quando eu falo que todo ano a gente não deveria comprar um jogador a 20 milhões de euros, então, isso é uma coisa que você se planeja, pesquisa. A partir daí, se pegou na terceira ou na segunda divisão, estabelece um planejamento de 5 anos para chegar até a primeira divisão, ou um pouco mais, dependendo, e depois mais X anos para você chegar à Liga dos Campeões. Vocês já imaginaram a revolução que seria, em termos de Sul-América, se o Flamengo faz um negócio desse? Imaginem os antes-Flamengo mordendo o cotovelo porque a gente está na Europa, porque a gente chegou a uma Liga dos Campeões. É óbvio que até a gente chegar nesse patamar, qualquer jogo que a gente perder vai ser aquela gozação, mas beleza, porque todo mundo vai querer ter tido a ideia que ninguém teve e que ninguém executou. Então isso para mim seria revolucionário. Inclusive não preciso de nenhum euro, nem real pela ideia. A ideia está aí lançada de graça para o Flamengo executar. Por isso que eu adoraria conversar com o Valinho Vasconcelos, para apresentar a ele essa ideia. Pensa, cara, olha como a gente ia fazer diferente. E se a gente fatura 1 bilhão hoje, nesse pântano que a gente se encontra, imagina o Flamengo lá fora. Bando de brasileiro que viaja, bando de brasileiro que tem na Europa. Meu Deus do céu, cara. Isso ia ser um negócio extraordinário. Um dos fatores que eu ia até comentar aqui, que assistir um jogo lá fora é um sacrifício às vezes, né? É uma dificuldade. Sim. Uma dificuldade. E aí o sócio poderia ter prioridade para ver o jogo lá,
entendeu? Então, assim, cara... Agora, que eu falo que o sócio não tem vantagem, a gente comenta sobre o sócio aqui e falta tanta coisa que poderia acontecer, que poderia ajudar nesse processo. Diga lá, André. Coisa que se fala também, agora vamos ver no carrajada negativa que essa gestão, cara, essas duas gestões, tanto a do Bandeira quanto... quando pegaram aquele Ilha do Urubu, que o Flamengo quis mostrar como se gere Aquilo foi uma ideia trágica, né, cara? Aquilo ali foi, não vou nem dizer propriamente. É pensar pequeno demais. Entende? O Flamengo quis se mostrar independente, que é o que eu falo, gente. O Flamengo não tem... Eu não aceito o Flamengo ter estádio. Ele tem que ter um estádio do tamanho do Camp Nou. Se for para não ter, fica com o Maracanã. Eu acho que é isso. Ou melhor, o Flamengo nunca deveria, talvez, ter estádio. Ele joga onde ele... Tipo assim, ele tem uma carta legítima. Não, eu acho que o Flamengo tinha que ter um estádio. Só que nesse momento... A fonte eu acho que a gente pode fazer outras coisas, entendeu? E manter o Maracanã. Se o Flamengo pegar o contrato de 35 anos no Maracanã, como é o que se prevê, aí você pode empurrar a história do Flamengo ter o seu estádio próprio para mais à frente. Mas isso nunca pode deixar de estar na ordem do dia. E outra coisa é que o Vasco parece que agora quer botar o narizinho também no Maracanã, né? É complicado. Mas assim, talvez uma gestão Flamengo e Vasco seja mais simples para o Flamengo administrar do que Flamengo e time das Laranjeiras, porque... Se o Flamengo eles querem B. A questão da administração, eu acho nem vejo a questão do problema da administração, mas sim do próprio estádio, do gramado em si, do estádio, porque mas o Flamengo tem tido muita dor de cabeça com o time das Laranjeiras, cara. E os caras nem pagam a parte deles do que eles usam no Maracanã direito, entendeu? Eles ficam devendo. Não, o Flamengo não, o Bordeiro, a gente pode até depois fazer uma live do Bordeiro. Eu tô falando que o time das Laranjeiras não paga a parte que ele compete no latifúndio das despesas do Maracanã. Não, mas ele só paga a parte que usa. Lá é assim, quando é jogo do Fluminense, eles desligam os setores do adversário. Só tipo assim, você atrás do gol lá, vocês não reparam, fica mais escuro, né? Pô, tá escuro, eles não botam ninguém, tipo inabitado. Tá sem funcionamento, bares, tudo desligado. Aí vira tipo uma consignação. Você só usa, você só paga o que você usar. Você tem certeza que o Fluminense não fica devendo nada, cara? Cara, eu vi notícia que o Fluminense não Exatamente. Então, peraí. Então, o que tá... Mas isso não vem ao caso. Vamos pular essa parte, que isso não vem ao caso. A questão para mim, a questão do estádio, primeiro, a prioridade de um estádio, pelo menos nesse sentido que a gente está falando, é o quê? É o campo para você jogar a bola. Aquela área verde ali pra gente jogar a bola. O que no Maracanã é muito problemático, a gente já sabe, vem. Aí tem Flamengo e Fluminense que já esmagam o gramado, e aí agora um terceiro elemento, que o Vasco agora vai querer demandar jogos sempre, então tá até mais um problema aí. Agora, um outro ponto que eu já falei aqui, vários programas sempre falam aqui, é a questão de fazer, cara, isso é o problema dos clubes brasileiros, né? A gente tá falando aqui que o Flamengo tem um time fora do Brasil, mas a mentalidade que a gente precisa ter aqui primeiro é uma mentalidade de time profissional, de time grande, né? O problema é que no Brasil é uma dificuldade ter esse tipo de pensamento. Cara, eu vi no TikTok, eu ia até mandar para o pessoal no grupo, de uns gringos vindo do Brasil e indo assistir o jogo do Flamengo, achando incrível. Eu falei, cara, é isso. O estádio do Real Madrid, que é o Santiago Bernabéu. Bernabéu está em reforma agora. Vai ficar um escândalo. Ampliando mais ainda. Por quê? Sim. Porque eu, por exemplo, quando eu morei na Europa, eu tinha outros brasileiros, eu convivia com duas pessoas que elas não assistiam acompanhar futebol, mas foram assistir o jogo do Barcelona. Por quê? Porque é uma atração turística. Sim. Isso é o quê? Em dinheiro. E eu acho muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito ridículo, que eu vi até na propaganda da Globo fez para a Copa do Brasil,
que o grande objetivo dos clubes era o prêmio em dinheiro da Copa. Não é ser campeão, não. É a premiação em dinheiro. Vergonha, porque quando a gente avança de fase, olha só, o clube vai ganhar dinheiro. Olha só. Isso pro Bahia, que foi engraçado, do Mando faz o TED CBF, é engraçado para times pequenos. Agora, como o Flamengo, o time grande, porque se não passar de fase, a premiação vai afetar a premiação. Caraca, mano, é isso que a gente tá pensando. O Palmeiras montou o estádio dele e tem feito, vamos dizer assim, multi-eventos ali. Então o Palmeiras fez um bom contrato. De vez em quando é obrigado a sair da arena e jogar em outro lugar porque tem um show marcado, mas ainda assim o contrato tem sido vantajoso para o Palmeiras. Os turistas que vão ao Maracanã não geram nenhum dinheiro para o Flamengo. Né? Quando vão visitar o Maracanã, quando não é dia de jogo. Não gera dinheiro. Eu vi, eles compraram, tipo, camisa do Flamengo. Mas indireta, né? A renda indireta que gera. Eu vou te dizer, quando eu fui ao Santiago Bernabéu, não para ver jogo, mas para conhecer o estádio, eu fiz o tour. Então você vai no vestiário dos caras, não é inventado. Você tá lá no vestiário do time do Real Madrid, é um negócio nababesco o vestiário dos caras. Aí você do vestiário sobe a escada, você só não pisa dentro do gramado, porque tá lá a cordinha impedindo de você pisar, mas você se senta no banco de reservas. Então assim, quando você acaba o tour, você é empurrado para dentro da loja. Não tem como, você vai acabar comprando produtos tipo aeroporto, derivados. Né? Quando você chega igualzinho Disney, que você terminou o brinquedo, você já cai na loja. E para terminar meu passeio, eu almocei no estádio, no restaurante, em que você vê o campo. É um restaurante panorâmico. Comida maravilhosa. E dias depois, eu fui ver Real Madrid e Olympiacos pela Liga dos Campeões. A facilidade para comprar um ingresso. Comprei num caixa de 24 horas de banco. Cheguei no lugar onde eu tinha que estar, o cara trocou meu ingresso, eu entrei por um portão, desci 2 lances de escada, eu estava na cara do meu assento e pertinho da linha lateral. O Roberto Carlos ia bater lateral, podia praticamente encostar na camiseta dele se eu quisesse. Então, assim, olha, uma torcida fria... Isso aí que o Marcos falou, eu já vi de alguns clubes, eles têm parceria com o banco. O do Inter e agora tá nessa método. A pessoa no Banrisul é um banco deles lá do Sul. Você quer ver uma coisa que anda castigando meu cérebro? Lembra que fizeram um auê que o BRB não era um patrocinador, e sim um parceiro? Que o Flamengo precisava de não sei quantas contas, que o Flamengo ia ganhar rios de dinheiro. Não se fala mais um ai sobre quanto que o Flamengo ganhou no primeiro ano da parceria. Não se fala mais. É como se não existisse mais a história da parceria com o BRB. É muito bizarra essa história. É aquele problema, né, que a gente enfrenta de tudo ser fogo de palha, né? Tudo isso aí. Não tem continuidade. Né? A ideia não é um projeto que perpassa. É impressionante, cara. Mas a gente tem que acreditar, né? Tem que torcer, pelo menos, que um dia isso vai ser. O Carabao foi assim, né? O Carabao. Rapidinho, a nível de assessoria de imprensa e gerenciamento de crise, aquele caso do Ninho do Urubu, do incêndio, isso também não deu uma implicada na marca, porque foi logo em 2019 Que dá. Mas sejamos coerentes. Um incêndio pode dar em qualquer lugar. A verdade é essa. Por mais que você seja sério, correto, shit happens. Isso pode acontecer. All times. Agora, como você comunica-se com a sociedade após uma desgraça dessa, poderia ter sido melhor. Mas, de novo, é o Flamengo só pensando em número, só se preocupando em negócios, e futebol é muito além disso, cara. Eu acho que a gente não geriu bem o dano à nossa imagem. Mas hoje a gente tem acerto com 9,5 famílias. Ainda tem uma família, metade de uma família, a mãe de um dos garotos, que ainda não fez acordo com o Flamengo. Mas essa gestão, André, ela é muito inábil na sua comunicação. Ela só transmite arrogância,
só transmite valores de que eu só estou preocupado com o Flamengo e pronto. Então, é complicado. E o Valim Vasconcelos fala que o maior problema dessa gestão é que, ao invés de você governar federando várias pessoas, eles governam para poucos. São 3 ou 4 e só se escuta a voz de 3 ou 4 e só se dá valor ao que 3 ou 4 dizem. E é por isso que o Valim se afastou do Landim, porque ele não concorda com essa maneira de gerir o clube. Ele acha que o Flamengo pertence a muita gente para você limitar a um raio tão estreito entre 3, 4 pessoas para tomar conta do Flamengo. E ele tem razão. A gente fala aqui sempre, né, que o Flamengo, na verdade, qualquer clube de futebol, ele tem uma potência de gerar valor muito grande, né? E o Flamengo, não só o Flamengo, como eu vejo isso na maioria dos times brasileiros, não sabe utilizar esse valor, essa potência, essa potencialidade para atrair investimento para o clube. Sim. Eu até estava olhando esse jogo contra o Atlético Mineiro, o último que o Flamengo jogou, e olhando o uniforme do Atlético, que tinha 3 pets na camisa. Eu falei, caramba, quem é o infeliz que olha isso? Eu acho uma boa ideia, vou lotar a camisa. E a camisa do Flamengo não tá diferente, não. Eu falo assim, cara, os caras não sabem valorizar. Aí a gente olha, Marcão, para qualquer time da América do Sul. Sim. Pega o time da América do Páginas Sul. amarelas total. Cara, é o patrocínio master e só. Os caras, será que ninguém pensa? Por isso que eu bati palma pro cara do Botafogo. Eu acho que o City, eu espero que o City faça isso aqui no Bahia, para mostrar, para começar a falar assim, os caras, vocês estão atrasados, negão. Vocês estão atrasados. Mas a gente está atrasado, né? Sim, pois e o atraso, e o atraso só aumenta. Né? É aquela coisa, os caras precisa vir de fora para mostrar isso. Os caras galopam numa velocidade muito superior à nossa e o atraso só aumenta. Você vê, o Flamengo não tem balanço social. O Flamengo não tem balanço social. E qualquer empresa hoje que queira veicular a imagem do que faz para a sociedade, para a comunidade, você tem balanço social. O Flamengo não tem. E o Flamengo faz muita coisa, né? Só que o Flamengo é um dos mais assim, cristalinos que temos, né? Há clubes aí que nem divulgam suas demonstrações, embora seja obrigatório fazê-lo. Mas assim, uma coisa curiosa é que esse modelo da SAF se for esperar dessa gestão qualquer tipo de otimismo e levar isso adiante, não vai acontecer, não. Não vai, porque o Flamengo em si é uma coisa muito curiosa. Tem um presidente, ele é omisso, elitista, aquela visão dele. André, lembra tudo que ele criticava o Bandeira, ele tá repetindo ipsiliteris tudo que ele criticava o Bandeira. Pegaram o Twitter do Marco Braz em 2018. Isso aí. Sensacional. Sensacional, cara. Quando você é mambembe, cara, assim, você cospe pro alto e se esquece que cuspiu. Ele volta na tua cara. E essa fraqueza da diretoria, como o André tá falando aí, cara, reflete todas essas ações que a gente poderia estar fazendo aqui. Por exemplo, eu não sei se o Marcão passou por essa experiência, mas quando eu tava fora e eu tentava assistir o jogo do Flamengo, era um sacrifício, porque eu falava assim, olha, não pagava Premiere pra estar assistindo lá de longe, e era uma dificuldade, né? Então, a gente passava um sacrifício. E lá... O Campeonato Brasileiro é mal vendido, e pouco vendido, mal vendido. Exatamente. Então, o Jorge reclamava disso, né? Porque ele dizia que o Brasil tinha que valorizar o Campeonato Brasileiro, melhorar o produto. E o Flamengo, o Marcão deve, não sei se o Marcão teve experiência, o Flamengo tem muita consulado fora do Brasil, muita gente fora do Brasil interessada em assistir, às vezes, ali tá ali, longe e tal, quer a gente não mencionou aqui, Matheus, mas o Flamengo abriu uma loja oficial em Orlando, né? Foi, recentemente, então, né? Isso é um pioneirismo, vamos dizer assim. O Flamengo agora tem, num lugar importante, preponderante, uma loja oficial e parece que chegaremos a ter entre 20 e 30 lojas nos Estados Unidos. Parece que o plano de expansão contempla isso. Os Estados Unidos, se você olha para qualquer esporte que os Estados Unidos tenta promover, a organização, quem acompanha a NBA, a NFL... Veja como a Fórmula 1 está mudando, porque passou a ser propriedade de um grupo americano, Liberty. Os caras aumentaram o valor do negócio. Eles compraram por 8 bilhões de dólares. Hoje já está valendo 13. Os caras conseguiram aumentar
em 75 milhões de espectadores o número da audiência da Fórmula 1 que estava morrendo, porque a juventude não estava mais interessada. No que eles botaram aquele seriado no Netflix, Drive to Survive, mudou a história. Por quê? Porque a antiga gestão da Fórmula 1 tinha o seguinte lema: eles visavam pessoas de mais idade com muito dinheiro, não queriam jovens, porque jovens normalmente não têm muito dinheiro. Olha só como o raciocínio de uma gestão pode ser tão anacrônico. Tem aquele filme Rush também, que é muito bom, né, cara? Muito bom também. Uma coisa que a gente não falou aqui é pelo que se desenhava e do pouco que se sabia sobre a transação em relação ao Tondela. Por que eu não gostava de tudo do que eu li? Porque ali era uma transação em que o Flamengo entraria apenas com a marca e empresários entrariam com dinheiro. Eu não faria uma aventura dessa se o Flamengo não é o dono do dinheiro. Se é o único responsável pelo que vai fazer. Na hora que você se alia a outras pessoas, que bom. Na hora que você se alia a outras pessoas, os caras podem fazer uma pilantragem e o nome do Flamengo vai junto. Então, eu não era favorável por conta do modelo e por conta de ser em Portugal, porque eu acho que é muito mais inteligente sair do óbvio e fazer na Espanha. Mas essa história do Tondela, eu acho que caiu por terra, porque o Flamengo está uma draga tão grande que não tem nem mais clima e ânimo para falar de Tondela, né? Mas eu estava muito temeroso com isso. Até porque o Flamengo teve, alguns anos atrás, a famosa Copa Mickey, né, que participava, mas era de forma, né... Participou uma vez só, cara. Não, foi mais de uma vez. Eu só me lembro de um, que foi contra o Ajax e contra o Frankfurt. Foi a do Abel Braga. E, inclusive, o Ajax não estava com o time titular e o Frankfurt não estava com o time titular. Isso. Mas o Flamengo fez um auê porque a gente ganhou aquela copinha lá. A Copa se cogitou até outros amistosos, né? Cara, sim. E eu vejo assim o seguinte... como eu falei, eu não sei se eu comentei na questão do Vidal, eu falei assim, cara, o quanto é importante o Flamengo se organizar, né? E o que eu falo às vezes em relação à valorização da história, do clube e tudo mais. Porque quando o Flamengo se vende bem para lá fora, você atrai olhares. Sim. Tipo, cara, tipo assim, o Vidal nunca teve contato nenhum com o Brasil e tudo mais, tá lá o cara. Cara, volta e meia, um jogador na Europa treina com a camisa do Flamengo, fala que jogaria no Brasil se jogasse no Flamengo. E isso, cara, isso é muito bom, muito bom. E eu falei, se o Flamengo aprender a valorizar a sua marca, a se valorizar, principalmente questão de futebolística, a não esculhambar os jogadores, a não esculhambar os jogadores no sentido que eu falo, preservar a imagem dos jogadores perante o público. Imagine se por exemplo, a diretoria tem muita culpa nisso, na verdade, é o principal culpado, porque não soube colocar, por exemplo, assim, né? Deixou queimar muito jogador, por exemplo, Felipe Luiz, que eu acho que é um jogador que passou do prazo já, né? Pô, eu falei poderia estar de uma outra forma, para não se queimar. É aquela coisa, ou você morre como um herói ou vive o tempo suficiente para se tornar um vilão. Sim. Ó, então o Flamengo deixou essas acontecerem. O Flamengo bota um bando de garoto pelo mundo, certo? Que vão jogar na Europa. Mas você não acha razoável que o Flamengo fosse o destino para o cara encerrar a carreira? E isso se tornar também um grande burburinho? Fulano vai voltar, não sei o quê. Então, assim, um dia traz o Vinícius Júnior. Traz o Vinícius Júnior para encerrar a carreira. O Podolski, apesar de não achar ele a solução, mas eu falei, cara, por mais que não seja a solução... Mas no pântano do futebol brasileiro, o Podolski tinha vaga. Jogaria, eu falei assim, cara, o Seedorf foi no Botafogo... Sim. Outra coisa, o Tigres do México, ninguém esperava, foi da Europa e comprou o Gignac. Pagou uma grana pro Gignac. Meu irmão, o cara chegou no México e se tornou o maior artilheiro da história do Tigres. O cara não quer sair do México. Vai encerrar a carreira dele lá. Ganhou tudo que você possa imaginar. Só não ganhou a Libertadores, que acabaram, acho que perdendo na final. Mas assim, pagaram caro, contrataram um cara sério e agora eles, há um ano, compraram o Thauvin, que foi campeão do mundo. Então não é mais um cara em final de carreira. Então assim, o Flamengo tinha que ter a capacidade de trazer um cara da Europa. Não o Vidal, especialmente, porque o Vidal já está com 35, né? Por isso que eu pensei no Rames. O Rames está com 30. Sim.
Né? Até por isso que essa ponte de clubes, se tivesse um clube lá, né? Esse olhar seria diferente. Fala assim, pô, o time lá do Brasil tem um time aqui na Europa. Opa, tem um negócio E aí, cara, a partir do momento que o Flamengo tivesse um tamanho razoável na Europa, a gente teria que ter um clube satélite na Europa. Um clube pra gente botar jogadores que não tem muita chance, que não vão ter chance no time principal para se desenvolver, bota no time satélite. É muito comum os times na Europa terem time satélite. O Flamengo tinha que ter um time satélite oficial aqui no Brasil. O Flamengo até tem um acordo com o tal de Desportivo Brasil do Espírito Santo, mas não é um time que joga uma terceira divisão, por exemplo. O Flamengo tinha que ter um clube satélite na terceira divisão. Não sei se vocês acompanham a Bundesliga. O Mané, Mané vai pro Bayern. Tem que ver como é que vai ficar só vamos corrigir uma coisa aí. Que o nome dele não é Mané, cara. Porra, não é Mané, cara. Todo mundo fala Mané, mas não é, cara. É Mané. Mané, Sadio Mané. Pensa o seguinte, como é que é o nome do Mbappé? É Mbappé? Não, ninguém fala Mbappé. Então, é Mbappé. O primeiro nome dele ninguém conhece, na verdade. Né? Kylian Mbappé. Então, é Sadio Mané. Eu tenho um copinho dele aqui quando eu fui lá em Paris. Eu tenho um copinho dele aqui comigo. Então, mas assim, você sabe que na Inglaterra estão contestando, André. Por que ele fez essa escolha de, aos 30 anos de idade, sair do Liverpool, onde ele estava no auge, e ir para o Bayern? Eu acho que eu entendo porque ele não se sente valorizado financeiramente no Bayern, no Liverpool. Mas o Liverpool não vai pagar, por exemplo, eles pagam para o Salah 250 mil libras por semana. O Salah quer 450 mil. O Liverpool já disse, eu não vou tirar esse dinheiro. Eu tenho um teto de gastos, eu tenho uma política de salário, se quiser fica, se não quiser, fora. Mas aí o que faz o Liverpool? Já se antecipa, comprou o Luiz Dias, comprou o Darwin Núñez. Se o Salah quiser ir embora daqui a um ano, o Liverpool com certeza vai se preparar antes. Mas é um time sério, né? Mas é um time sério que passou anos vegetando por gestões desastrosas. Até que, enfim, encontraram rumo e, principalmente, encontraram um técnico. Porque eu me pergunto o que vai ser do Liverpool quando o Klopp for embora. Acho que eles não vão se preparar para a saída do Klopp. Ou o Klopp será generoso de deixar alguém que ele tenha moldado e preparado, meu irmão, toca. É isso aí. Você já viu o que a gente faz. Então... Eu acho a gente poderia pensar num processo, Marcão, por exemplo, do Flamengo aqui, primeiramente internamente, né? Se organizar internamente no Brasil, porque a gente sabe que poder de arrecadação de faturamento o Flamengo tem. E eu ainda acho muito pouco para um time como o Flamengo se preocupar, por exemplo, assim, com a renda de estádio. Eu já falei aqui o que eu acho sobre isso, não vou repetir novamente, mas a gente não deveria estar preocupando com a quantidade que eu estaria ganhando com o estádio. Pagou as contas? Pronto. O que vier tá bom demais. E se preocupar com quantidade. Vamos meter 70, 80 mil no Maracanã? Vamos. Assim como não pode ser hiperdependente da receita da TV. Né? Sim. Também não pode. Aquela coisa, o Flamengo tem um poder. A torcida do Flamengo faz. Cara, o sócio torcedor organizado. O sócio torcedor organizado, o Flamengo seria poderosíssimo. Não precisaria se preocupar eu quero perguntar ao Wildes Fernandes o que ele achou da ideia do Flamengo, de um Real Flamengo, um Deportivo Flamengo. Vamos ver se o Wildes dá a opinião dele. Aí, se ele gostou dessa ideia maquiavélica que eu tive. Então, eu acho que, por exemplo, assim, a gente poderia começar internamente, né, como o Flamengo se organizando aqui no Brasil, e facilmente, cara, porque a gente comentou isso no programa passado, porque o Flamengo não é um time que busca jogadores aqui na América do Sul mesmo, uns moleques de base, porque não montam as bases aqui na América do Sul mesmo, na Argentina, no Chile. Olha, uma coisa que me incomoda já há um tempo. Eu vou querer responder o Natan depois, tá? A Juventus, eu acho que a Juventus, Roma, Atlético Paranaense, mudaram os logos do escudo. O Inter de Milão mudou nome e logotipo. Mas só eu acho que o Flamengo podia tirar aquele triangular ali e deixar só o CRF. Não. Eu acho o seguinte: quer fazer um novo? Faz, mas não
exclui da história. Não, eu não alteraria o tá nosso marcado. escudo de jeito nenhum, cara. Também não. E olha, não achei que a do... mudança da Juventus foi um negócio assim, caramba, ficou espetacularmente melhor. Não, também não achei espetacularmente melhor da Inter de Milão, entendeu? Mas eu sou um cara mais antigo, né? Então eu sou um cara mais quadradinho. A da Juventus eu achei... Queria fazer um novo, fazia, mas, cara, tem coisas que não se mexe. Pra mim, eu quero responder ao Natan. Quando o André terminar, eu quero responder ao Natan. A da Inter de Milão eu achei mais ou menos. Agora, por exemplo, aqui no Brasil, o do Atlético Paranaense, horrível. E o do Atlético Goianiense também, horrível, assim como as duas camisas. A camisa do Atlético Paranaense é uma coisa horrorosa, gente, pelo amor de Deus. Toda vez que eu olho, eu falo assim, meu Deus, quem foi? Eu bateria, eu tinha porrada num cara que teve uma ideia idiota daquela. Porque a camisa do Atlético era uma camisa legal. E se transformou na mesma coisa. Há quantos anos o Atlético Paranaense está nisso? E a camisa é horrível quanto. Se eu fosse torcedor do Atlético, eu estaria todo dia gravando uma live xingando todo mundo que fez isso. Até entendi a questão do nome, tudo bem, o dimento, mas o escudo e a camisa, que coisa horrorosa. Vai lá, responda o Natan aí. Acho que o Natan está dizendo se os que irão substituir poderão ser melhores que o Guardiola ou se serão melhores que o Guardiola e Klopp. É fato, cara. Quando você lida com o topo da pirâmide, não é fácil substituir. O Liverpool, para mim, tem uma vantagem. O Steven Gerrard, que hoje está no Aston Villa e que já fez um trabalho muito bom, lá na Escócia, você torceu por alguém, Matheus? Se bem que você era lá na Irlanda, né? Na Irlanda, foi. Na Irlanda, ok. Então ele fez um bom trabalho no Rangers e o Gerrard é o substituto natural do Klopp. E o Klopp conversa muito com o Gerrard. Então, talvez o Liverpool sofra um pouco menos. Já no caso do City, o Guardiola, cara, para você achar alguém igual ao Guardiola vai ser difícil. E eu acho que, na prática, não adianta você tentar trazer um clone. Você precisa trazer alguém bom pra caramba, mas talvez alguém com uma ideia um pouco diferente para você arejar, para você mudar. Porque futebol, se você ficar sempre na mesma receita de bolo, vai chegar uma hora que esse bolo vai solar. E vai começar a ficar muito manjado. Você vê que o Guardiola fica lá queimando a mufa dele para tentar fazer coisas diferentes, de vez em quando o tiro sai pela culatra. Faz parte. Né? Faz parte, né? Mas, assim, o Manchester United trouxe um cara, que é o Erik ten Hag, que talvez, se conseguir dar jeito no Manchester United, ele possa galgar o lugar dele nesse topo da pirâmide. O Julian Nagelsmann, do Bayern, é outro que também ruma para chegar ao topo da pirâmide. E ele é muito novo. O Nagelsmann está com 34, 35. Então, assim, o Klopp, quando começou a treinar o Mainz, ele não tinha experiência anterior. Tinha acabado de ser jogador, nunca foi um jogadoraço, nunca jogou nos clubes top da Alemanha, mas ele tinha uma concepção de jogo. O Mainz era um clube onde ele houvera jogado, e aí ele começou o trabalho dele. Foi para o Borussia Dortmund, que a pressão não é a mesma do Bayern de Munique, que talvez no Bayern de Munique o Klopp não ia ter o tempo necessário para fazer o que ele gosta. No Liverpool, foram 4 anos capinando para deixar o Liverpool do jeito que está hoje em dia. Né? Aqui no Flamengo, a Flamimimi ia querer a cabeça do Klopp com 3 jogos. Não ganhou então, Carioca, fora. Aliás, você viu que o empresário do Paulo Souza deu uma sacanagada na gente? Eu achei sensacional. Achei agora, muito uma coisa que eu ia comentar também com vocês é sobre a questão da torcida, né? O que eu falo, o Flamengo, todo lugar do mundo é assim, né? Mas a gente percebe, por exemplo, eu observo muito isso, que a torcida é muito diferente, né? Daqui, por exemplo, eu vejo uma forma um pouco mais parecida com daqui na Argentina, na Argentina, mas de uma forma, mas em que sentido? Na intensidade digamos assim, da paixão. Porque, por exemplo, mas a diferença, Matheus, no torcer do estádio, tá? Falou que torcer okay. naquela vibração do estádio. Sim. Na Europa, a gente é completo. Você vê estádios lotados, todo jogo lotado. Você vê, assiste uma Premier League, uma Liga da Espanha, tudo mais, aqueles estádios cheios e tudo mais. Mas aí você pega pra torcida, tá todo mundo o quê? Sentadinho. Mas aí você seus casacos de frio pra caramba lá.
Você pega o Muro Amarelo em Dortmund, aquilo é um negócio muito sério. Você pega a torcida do Marseille, você pega a torcida do Liverpool, mas você tem que pescar. Não, mas tu fala assim, pescando lá na Europa. Isso você aí. Pesca pra ter uma torcida assim. A diferença da nossa torcida para a Argentina é que aqui, se a gente estiver tomando de 3-0, é xingamento, é vaia, time sem vergonha, e lá os caras não param de cantar, independente se tá 3-0 contra o brasileiro, ele é muito atrelado ao momento do time, né? Ele tá lá pela empolgação do time. Cara, e o Flamengo... A gente tem os engenheiros de resultado, Matheus. Você sabe que eu uso essa expressão... E o Flamengo, você olha pra torcida do Flamengo, eu percebo uma torcida completamente diferente, cara. Eu sempre defendi isso, porque é o seguinte, eu vejo na torcida do Flamengo um povo. O Flamengo representa um povo, uma galera que tem gente ali que não é aquele cara que acompanha 24 horas o time, tem aquele cara que não é engajado em rede social, tem o cara que é tudo, né? Tem de tudo, cara. É um mix ali. Você vê um cara que vai de peruca, o cara que vai pintado. Você não encontra, Marcão, você encontra isso em algum lugar do mundo que dessa forma, que o cara que tá lá com radinho, o outro que leva a família, o filho. Cara, isso é completamente diferente. E o Flamengo precisa vender essa imagem, porque é isso que o Flamengo né? Todo mundo fala que tem o time do povo, uns torcida que tem o time do povo. Cara, o que é mais povo do que isso? Né? Por que eu defendo aqui a questão das finais, do jogo de ida e volta? Porque, cara, se você tira do torcedor, que é o patrimônio maior de um clube, que é o cara que paga dinheiro para assistir, paga dinheiro para comprar uma camisa, um produto e tudo mais, é o que tá aqui numa live falando, comentando sem ganhar nada em troca. Então isso é a paixão do que é o futebol, né? E o Flamengo, na maioria dos clubes, eu tô começando a perceber uma leve virada de chave para isso, porque a gente tem visto a torcida do Vasco fazendo uma festa, a do Cruzeiro, mesmo na segunda divisão. Né? É porque estão ganhando, né, Matheus? Isso, o Fortaleza, a torcida do Fortaleza é incrível, cara. Na Libertadores, apesar que estão lá fundando na Série A, mas tudo bem. Isso precisa ser tirado de algum exemplo, alguma lição disso. Assim, cara, é por isso que eu falo que o clube, somente o clube com o Flamengo, que tem um poder de faturamento enorme, não precisa estar preocupado com o cara, se o Flamengo vai nossa, mas sabe de onde viria isso, Matheus? Se você tivesse uma linha diretriz no Flamengo, um discurso claro, você explicar para as pessoas, nós estamos aqui, queremos ir para ali e vamos fazer isso para chegar lá. Você envolver as pessoas, você educaria as pessoas, você faria com que elas se sentissem parte daquilo. E todos vamos remar para chegar ali. Mas... E não foi o que aconteceu com o Flamengo quando o Bandeira falou assim, olha só, pessoal, vamos passar por uma dificuldade, mas vamos organizar as contas. A torcida teve paciência. Só que o Bandeira não precisava ser tão ruim, tão analfabeto em termos de futebol. O Bandeira se esconde muito atrás disso, mas ele não precisava ter feito a gente passar por aquele deserto que a gente passou. Isso aí. Sim. Então, o Natan Vieira, se o Natan Vieira viu a ideia aí do Real Flamengo, não sei o quê, também gostaria que ele se manifestasse, que ele é um VIP aqui do nosso canal, assim como eu, então fico aí na espera se vocês gostarem da ideia do maluco aqui. Isso, então eu olho pro Flamengo e falo assim, cara, olha a capacidade que a gente tem. Então por isso que eu falo, limpa a camisa, valorize sua marca, tira as cadeiras do Maracanã, enche de torcedor, bota uma ala mais acessível, ingressos acessíveis. Vamos fazer um muro vermelho e preto igual de Dortmund. Caraca, cabem 28 mil pessoas em pé numa tribuna. Isso, imagine só o que a imprensa internacional veria, o que as marcas veriam, falando assim, cara, que incrível. Apesar de que a questão do estádio, eu ainda assim, fico no meio do muro, porque eu acho assim, cara, o Flamengo, a casa do Flamengo, tudo mais, aquela coisa, mas fala assim, cara, eu acho que o Flamengo a gente vai ficar dependendo disso pro resto da vida. Eu acho que a gente poderia ter um estádio para 40 mil pessoas, entendeu? Marcão, o que você acha da ideia? Para os jogos grandes. Isso, essa é a minha pergunta. Se vocês, quem tá vendo nos comentários também pode responder. Sobre a questão, o Flamengo tem um estádio de 40, 45 mil para jogos de menor proporção e para clássicos e grandes jogos. Isso aí. Importante final. E olha, essa ideia que veicularam há pouco tempo, que o Flamengo negou veementemente, que o Flamengo iria administrar o Parque Olímpico, foi uma ideia que eu gostei. Porque o Flamengo poderia ter ali naquele lugar o seu estádio para 40 mil e criar uma cidade do Flamengo ali, cara.
criar um parque de diversões do Flamengo. Porque já imaginou isso? É o Wembley, na Inglaterra, que, se eu não me engano, é um estádio que é usado apenas para clássicos e jogos da seleção, se eu não me engano. Não vou afirmar, né? É isso mesmo, né? O Wembley não tem um time residente, entendeu? Pronto. E não quer ter. Ó, a Ferrari tem um parque temático dela em Dubai. Meu irmão, lota de gente. Então, assim, aquela ideia da Vila Olímpica, eu não sei quem teve, não sei quem implantou, mas a ideia foi Você achou uma boa ideia? Achei, porque aquele espaço é muito bem servido de transporte, não é absurdamente longe para quem mora aqui no Rio, há maneiras de você chegar de ônibus, de metrô, com um BRT, de carro, e aquilo ali, bem ou mal, cara, é um elefante branco que está na mão da prefeitura, se não me falha a memória. Então o Flamengo poderia fazer algo muito diferente ali e criar um parque de diversões, cara, criar uma cidade Flamengo. Isso não está no projeto que eu li, mas você sabe como minha cabeça é uma usina de ideia, não tem conversa. E, por exemplo, o Flamengo tem o Maracanã, mas o Maracanã, querendo ou não, o dono no papel é o Estado. Sim. E aí o que acontece? Se é do Estado, todo mundo vai querer meter a mão uma hora. Sim. Aí fica na mão de governantes, fica na mão de políticos. Mas eu acho que para final, decisão, jogo grande, mete no Maracanã. Eu acho que a capacidade do Maracanã hoje de 70, 74 mil já é pequeno. Eu também acho, até porque nem é usado, o que eu acho ridículo, uma das coisas mais ridículas do mundo, você tem 75 mil lugares, mas vamos usar só 70. Pô, caramba, então por que projetar essa idiotice de só usar... Acho que o Flamengo, por não ser o proprietário do estádio, não explora da maneira correta os camarotes. Os camarotes deveriam ser vendidos para empresas, deveriam ser vendidos para pessoas de grande poder aquisitivo, tornar aquilo uma experiência. É só ir nos Estados Unidos e ver o que os caras da NFL fazem nos estádios deles, mano. Aquilo ali é um negócio muito sério. Né? Vai na NBA, vai ver. Mas aí, cara, então você faz o seguinte, né, cara? Traz um cara dos Estados Unidos. Traz um cara dos Estados Unidos para ser um cara que trabalha em marketing esportivo lá. Traz um cara aqui mesmo. Assim, o Flamengo tem que gastar dinheiro, porque pensar grande, você gasta grande, vai colher coisas grandes. Mas tem investimento, o retorno é muito grande, né? Se você aí, pensar pequeno, cara, não dá. E o Flamengo pode muito bem ter o seu estádiozinho para jogos menores, uma arena, um estádio mesmo com aquela... Que seja multiuso também. Beleza. Sim, pode ser. Né? Aí você vai ter a possibilidade, porque quando você precisar, pronto, você tem o Maracanã lá para poder Faz uma arena em que você tira o gramado, né, do estádio, faz ele correr para fora do estádio, usa o estádio sem machucar o gramado, terminou o negócio, volta com o gramado para dentro do estádio. Hoje em dia, cara... Não sei se você viu o projeto todo mundo sabe fazer isso. Do Camp Nou, do Real Madrid, Santiago Bernabéu, que uma parte da arquibancada levanta para os caminhões poder passar. E aqui no Brasil faz uma aberração nos estádios, que é botar um tamanho de um prédio, fica um buraco. Do Palmeiras é uma coisa bizarra, o estádio do Palmeiras. Tem um buraco no meio da arquibancada que não existe em lugar nenhum do mundo. Não, ali é para entrar com carro de segurança. Eu não sei qual foi o motivo, mas você sabe que existe uma história que quando o Canindé foi feito, estava pronto para inaugurar, perceberam que tinha um guindaste dentro do estádio. Tiveram que quebrar o muro para tirar o guindaste do Canindé, porque se esqueceram de tirar. Aí eu falo assim, caramba... Eu não sei se é verdade ou não, mas eu sei que essa história existe. Né? Pode ser simplesmente um xiste contra os portugueses, mas... Mas fizeram isso na maioria dos estádios brasileiros, e pra mim são coisas... Cara, você olha pros outros países, não tem essa besteira. Por que a gente aqui Por exemplo, você quer ver uma coisa? Superior ao ponto de querer fazer as coisas que Mateus, não existe lugar nenhum? Dependendo da sua localização, você não tem como crescer. O Paris Saint-Germain está há mais de 10 anos tentando convencer a Prefeitura de Paris a que ela permita que o Paris Saint-Germain, de alguma forma, possa aumentar o parque. Só que ele esbarra na limitação física, esbarra na burocracia, nas leis. Por exemplo, uma história inacreditável. Tem um time, você sabe que existe o Castelo de Versailles. Famoso Castelo de Versailles. Na região existe o time de Versailles. Os caras não podem ter iluminação no estádio de futebol deles. Aí eles lograram êxito na Copa da França
e chegou um ponto que eles já não podiam mais jogar no estádio deles porque não tinha iluminação. Aí foram atrás de saber por que diabos não pode ter iluminação no estádio do Versailles. Porque o estádio fica a 6 quilômetros do castelo. E a legislação da realeza lá impede que você tenha algum foco de luz que possa incomodar o rei. Mas já não existe mais rei, ninguém mora no castelo, mas a regulamentação segue valendo, né? A lei e ficou... ninguém pensa em mudar. Então, o time do Versailles já sabe que nunca vai ter iluminação no estádio dele. Então, nem assim, com o estádio fechado? Nem com o estádio fechado deixaram. É impressionante, porque você vai botar a torre, vai iluminar, não tem conversa, não, né? O estádio fechado, no estilo do Atlético Paranaense, que fecha o teto, talvez assim, mas aí eu acho que o Versailles não tem essa grana, né? Um time que vegeta aí, lá na profundeza do futebol amador, entendeu? Aí sim, mas assim, eu fiquei, assim, você escutar uma história dessa em 2022 é surreal, né? Então... Mas a gente não pode falar muita coisa, não, porque se a gente for olhar algumas aqui no Brasil, vai ter umas aberrações desse nível para mais. É verdade. Desse nível para mais. Então, voltando à questão do Maracanã, cara, eu acho que o Flamengo deveria se preocupar, pensar nisso como sua prioridade. Falar assim, cara, a gente precisa priorizar a torcida, porque a gente fica aqui, não, porque o Flamengo vai perder faturamento, porque não sei o quê. E quanto faturamento o Flamengo está deixando de ganhar, pensando grande, né? A questão da internacionalização da marca é exatamente valorizar o produto para que ele tenha valor de mercado ao ponto que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquilo ali e que o Flamengo tenha renda suficiente. O sócio-torcedor é mal explorado. O Maracanã é mal explorado, querendo ou não. Eu acho que os ingressos podiam ser muito mais baixos. O valor. A nossa base é mal explorada, porque como a gente não forma jogadores bons, a gente não consegue vender jogador bom lá para fora. E aí o que acontece? Por exemplo, assim, o Flamengo hoje muito fala lá fora, principalmente das últimas vendas que fez, assim e tal, né? Mas o Flamengo, pelo tamanho que deveria ter muito mais, muito mais. Você concorda que a gente deveria ser capaz de vender uma pepita por ano? Sim. Um jogador acima da média por ano? Sim, acho. Isso deveria ser obrigatório. Todo ano tem que vender uma pepita. E outra coisa, agora, o Flamengo... Desde que essa pepita já tenha dado algum retorno esportivo pra gente. Eu defendo que o Flamengo deveria vender seus jogadores com 20 e 21. Para que entre 17 e 20 ele dê retorno esportivo ao Flamengo, além de dar retorno financeiro. Eu também acho. Você, por exemplo, assim, você permite que o jogador tenha uma história com o clube. Você permite que esse jogador... Que a torcida crie uma identidade com o cara também, né? Porque senão o cara sai muito cedo e você nem vê o cara jogar. Vocês ficaram sabendo que o Lincoln sonha em voltar para o Flamengo? Só se ele o sonho dele, né? Já, aí, por cara, exemplo, mas o problema é assim, né? Um dia já deixaram o Lincoln entrar no Flamengo. Vai que um maluco deixa entrar de novo. Você vê, o Vitor Gabriel não voltou? Tuller não voltou? Então... Qualquer dia desses, o Lincoln aparece aí como novo reforço. Brincadeira, cara. Mas a ideia que você deu do Flamengo ir buscar um profissional, então, que tem essa visão. Porque, assim, a Liga vai... Quando um dia talvez seja formada, quando parar todo esse embrolho que tá vivendo aí agora e falar assim, vamos falar, vai ter um movimento de melhoria no futebol num contexto geral. Porém, se o clubezinho lá não estiver preparado para se adequar a isso, ele vai ficar para trás. E como eu falei aqui, querendo ou não, tem outros clubes que estão aí. O Palmeiras tá aí, forte. O Atlético Mineiro cambaleando aí, mas o Flamengo já deu uma ajudadinha aqui para ressuscitar de novo o morto, né? O Bahia com o City. Mas o Atlético forte. A gente ainda não pode falar que a gestão tá profissional. Que o Atlético Mineiro já encontrou um caminho de andar com suas próprias pernas, que estão muito longe disso. Não, muito também longe. Acho, mas esportivamente o Atlético está começando. Porque assim, cara, você apostar em resultado esportivo para você recuperar um clube, cara, o futebol tem muitas variáveis, não dá para se apoiar nisso. Não, eu tô falando essa questão. Isso é receita para o fracasso. Até 2 anos atrás, a gente não colocava o Atlético Mineiro na briga. Sim. Hoje a gente já coloca. Sim. O Bahia, eu acho que o Bahia vai chegar com o investimento que deve vir, não ano que vem e tal, daqui a uns anos, o Bahia talvez esteja nesse. Olha, vamos ser sinceros, pensa nos clubes que são do Grupo City. Qual deles chegou?
Além do City, no Manchester City. Além do Manchester City. Você pode talvez pensar no... Nem o New York City já foi campeão da MLS. Mas é o que eu falo, a questão não é ser campeão. Mas você concorda que se eu sou torcedor e o City vem, minha primeira expectativa é, caramba, nós vamos agora brigar para ser campeão. Mas é o que eu falo, gente, nem todo clube, quando se está ajeitando para ser SAF ou não SAF, ele, vamos dizer assim, que a meta dele principal, ser campeão, todo time quer. Até o time lá da Série B, C, D, vai querer ser campeão. Sonha. Quantos times já foram campeão brasileiro não sonham em voltar a ser campeão? Mas assim, não é a prateleira que ele vive, entendeu? Olha, ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Empolgação, vai ter, lógico, né? Porque a gente todo é empolgado. Cara, mas não dá para fazer um planejamento? Você já me viu reclamar aqui do Atlético Paranaense, né? Que parece que não tem ambição de realmente se tornar um grande clube do Brasil. Porque toda vez que eles chegam, eles destroem tudo para começar tudo de novo. Eu não entendo a lógica do Atlético Paranaense. Mas o que eu falo da questão do SAF é porque nem toda SAF quer dizer que vai significar títulos. Mas, poxa, pensa bem. Um time que vivia na Série B, C, volta para A, cai para B, volta para A, passa 2 anos, 3 anos na B e volta. Se esse cara conseguir se manter na A, se manter competitivo, jogando todo dia, ou competições importantes, por exemplo, o Fortaleza, a alegria que já deu pro torcedor, não vai ser campeão? Não vai ser campeão, mas a alegria que já conseguiu dar era muito maior do que... Mas pelo menos o Fortaleza tem sido campeão repetidas vezes da Copa do Nordeste, concorda? Sim. Que a Copa do Nordeste é a Champions League dele. Exatamente. É esse título que ele deveria ter, abre aspas, a obrigação de disputar para ganhar e ganhar. Né? Sempre beliscar aquele ali. Por exemplo, aliás, quem teve a ideia de chamar aquilo de Lampions League foi um gênio. Demais, cara. Genial. E, por exemplo, outra coisa, outras regiões do Brasil pode ter outras competições desse tipo. Sim. Nesse nível regional, né? Sim. Então, por isso que eu falo. Mas isso, Matheus, deveria ser a 4ª divisão do Brasil. A 4ª divisão do futebol brasileiro deveria ser esse encontro da região norte, nordeste, centro-oeste. Sim, exatamente. E aí, na 5ª divisão, você vem para o estado. E aí vai descendo. Cara, na França... Modelo tipo americano, né? De alguns esportes que tem lá, que vem de estado. Mas nos Estados Unidos, nenhum esporte tem 7 divisões. Nenhum. Não, eu tô falando assim, eles têm esse modelo na NFL, se eu não me engano, é assim, né? No basquete eu não sei, que é estado... Cara, basquete tem a Liga D e a NBA. A universidade é outro departamento. Mas aí depois, esporte profissional nos Estados Unidos, você tem 2 divisões e olha lá. Tanto que no esporte americano, não existe a figura de acesso e descenso. É porque é como se fosse É tudo liga fechada. Liga fechada. Tudo liga Quem fechada. Pagou tá dentro. Mas agora, eu já disse pra vocês, né? Quando a Copa da França começa, cara, são mais de 7 mil clubes na partida. Nós estamos falando da França. Mais de 7 mil clubes. Você já imaginou se a Copa do Brasil desse oportunidade para todos os times do Brasil participarem? Aí ela poderia se chamar Copa do Brasil. A Copa da Inglaterra, que é a competição mais antiga da face da Terra, também entra todo mundo. E aí é um bando de turno preliminar até que chega a hora dos caras da Premier League entrarem. Isso. Então, é por isso que eu falo que nem todo essa SAF, que aí todo mundo fala assim, mas não vai ser campeão. É claro, gente, que não vai ser. Até fato assim, hoje, não se os 40 clubes da primeira e da segunda divisão virarem SAF, vai continuar tendo SAF sendo rebaixada, SAF sendo exatamente. Promovida. É o normal. Então, não quer dizer que virou SAF vai ser campeão, quer dizer que vai estar melhor administrado, talvez passe por uma dificuldade, como qualquer empresa no mundo passa dificuldade, possa ser que surja uma gestão que não seja tão boa, mas aí é o bom que você recupera de outra forma, porque ninguém vai querer, exatamente por você estar investindo dinheiro, você não vai querer perder o seu dinheiro, então você vai fazer o melhor possível para trazer um retorno financeiro ou não. Não quero mais mexer nisso. Você também não vai jogar na lama para não valer nada, você vai querer vender também, né? Então você vai novamente... E hoje em dia, Matheus, esses caras que estão entrando em SAF, o que eles realmente querem é comprar por X e vender por 3X. No fundo é isso. Não tem nenhum romântico ali, entendeu? Não, a questão é que
muitas vezes você tem gente que não tem a menor experiência com o futebol, mas tem dinheiro, ganhou dinheiro no mercado financeiro e se mete. O Bordeaux, da França, um time histórico, campeão muitas vezes na França. O Bordeaux foi rebaixado para a segunda divisão, mas a Direção Nacional de Controle e Gestão rebaixou para a terceira divisão, porque não tem dinheiro. E ou eles apresentam 40 milhões de euros em 2 semanas, ou talvez o Bordeaux seja liquidado judicialmente. E aí vai ter que começar do zero, perdendo o status de time profissional, perdendo tudo, começando lá da rabeira, que na França equivale a você começar na 5ª divisão, mais ou menos. 5ª ou 6ª. Entendeu? Não é mole, cara. A gente parar para olhar para a história do futebol brasileiro, quantos times que já foram campeões nacionais e hoje sequer se ouve falar, sequer tá na C, tá Sim. na D. Sim. Então, não é também sinônimo de não, tem que ter o clube, tem ali o presidente. Não, cara, são modelos que pode dar certo, pode não dar. Agora a gente fala aqui de questão de profissionalização, que só vai acontecer se tiver profissionais que pensem no Sim. clube como algo profissional. E acho que o futebol brasileiro precisa pensar em mandar seus profissionais para o exterior e trazer profissionais do exterior. Porque se você ficar só no âmbito do pântano do futebol brasileiro, com essas ideias medíocres, curtas que a gente tem, nós vamos ficar aqui patinando nessa areia movediça e não vamos sair disso, não. Qual é a melhor maneira de você mudar uma civilização? Você vai na civilização mais avançada. Você olha um exemplo bom, né, que deu certo. Traz o cara, faz um fast track e vambora, porque senão você vai ficar patinando na areia movediça. Então, mas assim, falta muita coisa, cara, ao Brasil. Se você pensar, cara, nosso país, com tudo que tem, não consegue ser o número 1 no turismo mundial. Isso é pura incompetência, porque nenhum país tem o manancial de atrações que nós temos. É por isso Aqui que eu falo. Temos de tudo. Então, só não tem neve, né? A gente perde um poder de atração. Que eu falo, cara, futebol é algo cultural no país, então Sim. por que não transforma isso, não coloca isso na cultura do dia a dia da cidade, na cultura do dia a dia de uma cidade turística, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é do Flamengo no caso, mas tem outras também. Pô, que legal, devia estar no tour de todo turista. Sim. Chegar Sim. Maracanã. E é o Maracanã. Flamengo, que nem a gente vai lá fora, a gente chega lá. Você sabe, eu adoraria fazer um tour. Você sabe quantos estádios, talvez o Eude saiba disso, sabe quantos estádios existem em Buenos Aires e na Grande Buenos Aires? É a cidade do mundo que congrega a maior quantidade de estádios. São 28, Matheus. Nossa! 28 estádios de futebol naquela cidade. Agora, você já imaginou como seria legal você fazer um tour para conhecer os 28 estádios? Né? Pô, ia ser sensacional. Eu, na Argentina, eu fui à Bombonera, vi um jogo do Boca contra o Arsenal de Sarandi. Jamais vou me esquecer daquela experiência, jamais. E o mais curioso, Matheus, enquanto não havia jogador do Boca em campo, a torcida não canta um A. Não é como aqui, que a gente já canta antes, vai cantando. O hino nacional cantando e o povo lá cantando não por canta. cima, né? Agora, minuto de silêncio e o povo cantando por cima. A partir do momento em que tem um jogador em campo, e até o momento em que o último jogador sai de campo, não para de cantar. Tanto que no intervalo, ninguém canta também. E eu fui ao Coliseu de Avejaneda ver o Racing jogar contra o Lanús. Foram 2 experiências incríveis. E nunca fui no Monumental de Núñez ainda. E tenho loucura para ver a Albiceleste, a seleção da Argentina, no Monumental de Núñez. Não sei se vocês vão se lembrar, naquele jogo épico, quando a Argentina se classifica para a Copa de 2010, que Maradona era o técnico. Cai um dilúvio em Buenos Aires e o Palermo faz 2 gols na chuva, que é um negócio inacreditável. Eu estava em Buenos Aires naquele dia, meu irmão, que emoção foi aquilo. Como eu queria ter estado naquele estádio, naquela chuva, para ver aquilo acontecer. E assim, lá em Buenos Aires, você respira futebol em qualquer lugar, cara. Você conversa com o taxista, você vê as pessoas nas ruas com as bandeiras, você vê a bandeira da Argentina na varanda, na janela de todo mundo. Os caras são muito nacionalistas. Buenos Aires, para quem não conhece, cara, vá.
porque é um lugar maravilhoso e é lá que, tá que eu quero jubilar-me. Quando eu me aposentar, quero morar lá. Vai estar gravando o Flamengo Sim, desde Buenos Aires. Sim, muito lindo. Então, Mas... isso, cara, assim, a cidade de Liverpool, por exemplo, ela vive em função de duas coisas: Beatles e o Liverpool. É isso. A cidade se garante, tem as suas atrações turísticas baseado nesses dois. O Everton é o grande rival histórico, mas não é uma rivalidade de ódio entre os dois. Os dois têm muitas afinidades. Mas ninguém vai a Liverpool para ver o estádio do Everton. O Everton, inclusive, está construindo o estádio novo dele, né? Mas o Everton não tem como competir com o Liverpool. Talvez tenha no futuro, se chega lá um sheik milionário e resolve comprar, como o Newcastle agora mudou de prateleira, porque o príncipe da Arábia Saudita, que respeita os direitos humanos, né, para não dizer outra coisa, comprou o Newcastle. Então... Pois é. Então é isso aí, essas foram nossas observações aqui. Mais um capítulo desse tão discutida internacionalização, né, do Flamengo. Com certeza virão outras ideias, né? A gente vamos mandar esse link pro pessoal do Flamengo lá. Eu adoraria. Para a direção do Flamengo. Pra ver se adoraria que essa minha ideia chegasse ao Valinho Vasconcelos. Ele é o cara. Agora aí, o André que tem os contatos isso, aí, ó. André que é... Aí, André que participa da suruba com os massagistas e roupeiros. Então ele poderia fazer essa minha ideia chegar ao Valinho Vasconcelos, cara. Aí, eu queria falar com esse cara. Adoraria conversar com ele, cara. É isso aí. Então, galerinha, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de acompanhar nossos podcasts. Podcast a moda raiz, né? No Spotify, você pode baixar, pode ouvir no ônibus, no metrô, viajando, lavando prato, o que for. E também toda quarta-feira, né? Enquanto tivermos esse período, vão estar na quarta-feira lá. E no YouTube aqui também, nos comentários sobre temas variados e mais temas polêmicos sobre o Flamengo. Então, galerinha, boa noite para todo mundo. Muito obrigado. É isso aí. Saúde. Vamos, daqui a pouco, depois de amanhã tem passar raiva com o Flamengo. Mas é isso aí, né? A vida que segue. Valeu, galerinha. Boa noite. Não dizem que é outra competição. Pode ser que seja diferente. Mata-mata, né? Tem uma coisa assim, um caldo diferente nesse ângulo aí, né? Um abraço, valeu, Matheus. Um abraço, André. Saúde. E a todos os nossos espectadores, Natan e Eudes, que estão sempre aí. Valeu, isso galerinha. Aí. Muito obrigado ao Eudes, Natan e que tais.